Olá, amigos e amigas da cultura. Damos início nesse momento à nossa coluna Você e o Meio Ambiente. Um espaço para reflexão sobre a temática socioambiental, sobre as nossas responsabilidades para com o meio ambiente, sobre as formas de atuarmos em favor do meio ambiente. Hoje abordaremos o assunto construções sustentáveis e suas certificações. Recentemente eu fiz um curso sobre construções sustentáveis. Milito nessa área de meio ambiente, lecionei sobre a causa por muito tempo. E apesar disso me surpreendi muito com os avanços nesse campo da sustentabilidade socioambiental na área da construção civil. É um campo muito interessante porque, de um lado, a construção civil é responsável por grandes impactos no meio ambiente, no processo de construção, no uso de matéria-prima, mas, por outro lado, é um setor que também está respondendo muito intensamente de se buscar alternativas para que o processo construtivo e depois, no processo de ocupação da casa, do apartamento, seja feito da melhor forma possível no que diz respeito à sustentabilidade socioambiental. Na construção civil, o custo ambiental para a produção de insumos como o cimento, a madeira, a água e a energia, por exemplo, tem promovido uma guinada do setor na busca de opções que gerem menor impacto socioambiental. E não é para menos. Esse setor é o responsável pelo consumo de 75% dos recursos naturais do planeta e gasta 40% da energia produzida para o processo de construção e funcionamento de casas e apartamentos. Em um edifício, quando são usadas tecnologias voltadas à sustentabilidade, obtém-se economias de materiais durante o processo construtivo e ganha-se maior eficiência no seu uso depois de pronto, o que redunda numa economia de energia, de água e de outros materiais. A busca de tecnologias alternativas, ditas alternativas hoje porque não faz parte do dia a dia, ainda infelizmente, acaba gerando uma economia de materiais, economia de água, economia de energia durante o processo construtivo, mas também se vê o depois. Pronto o prédio, pronta a casa, o uso que se dá, os mais diversos, ele tem que ser um uso de caráter sustentável do ponto de vista ambiental. Então, com um consumo menor de energia elétrica, um consumo menor de ar-condicionado, por exemplo, entre tantas outras coisas. Nós temos já no mundo alguns processos de certificação. É um processo razoavelmente recente, mas que tem ganhado muito espaço. Uma das certificações, das mais conhecidas, é a certificação LEED, por exemplo. O Green Building Council, que é uma entidade supranacional que regula e promove operações sustentáveis na construção civil, prevê um aumento de mais de 40% na procura por certificações de prédios verdes. Segundo ele, até 2006, só havia 500 empreendimentos sustentáveis no mundo e hoje já são registrados mais de 10 mil edifícios e mais de 1 milhão de residências sustentáveis. O critério para certificação vai desde a escolha do local. O local tem que ser, do ponto de vista ambiental, sustentável, obviamente. Não se pode, por exemplo, desrespeitar a lei. Respeitar toda a legislação ambiental é um princípio do qual não se pode fugir. Portanto, áreas de preservação permanente não podem ser, obviamente, desrespeitadas. O projeto tem que prever já, de cara, a melhor forma possível de aproveitamento, por exemplo, da ventilação natural. A construção de janelas de forma que permita uma ventilação cruzada. Isso faz com que você diminua a necessidade de utilização, por exemplo, de ar-condicionado nos dias quentes. Você tem que prever no projeto que a melhor insolação possível para que você possa usar a energia solar para o aquecimento da água, por exemplo, ou até usando células fotovoltaicas para a iluminação. O uso de materiais como madeira certificada é praticamente uma obrigação, o uso de materiais reciclados, a previsão de economia de água, desde do tipo de vaso sanitário que se usa, até a possibilidade de reuso da água. Então, esses são pré-requisitos para um processo de certificação. Você promover
no seu edifício, no edifício a ser construído ou na casa, também promover o uso de tecnologias alternativas, inovadoras no processo, também é levado em conta para a certificação de um prédio ou de uma casa. O importante nesse momento é a gente perceber que a certificação, a busca da construção sustentável e a certificação é um conceito que se amplia cada vez mais. O mercado está atendendo isso muito bem e a expectativa que a gente tem é que o custo desses materiais, hoje ditos alternativos, baixe o suficiente e a tecnologia seja acessível o suficiente para que a gente tenha a maior quantidade possível de pessoas construindo casas sustentáveis do ponto de vista socioambiental para evitar essa contínua degradação do meio ambiente promovida pelo processo de construção de casas, de prédios, apartamentos dentro das cidades. 24 horas de cultura, 24 horas de informação, 24 horas de conteúdo que fazem a diferença. Rede Amigos da Cultura.